Bom dia, galera, beleza? Tudo bem? Firme aí? Hoje nós vamos falar a segunda parte do conteúdo sobre industrialização e transformações espaciais, certo? E aí nós vamos aqui hoje falar sobre as indústrias, né? O quanto ela transforma o espaço, o quanto ela transforma a paisagem. E vamos falar um pouquinho de alguns fatores que fazem que essas empresas irem, né, para essas cidades, para determinados locais. Na primeira parte do conteúdo nós falamos um pouco da história da indústria, da importância da indústria na transformação do espaço geográfico. Falamos da história dela desde ali o artesanato lá no início da Revolução Industrial aos dias de hoje. Falamos também sobre o tipo de indústria que solidifica, né, e dá sustentação à indústria num todo, né, que é as indústrias de base, a indústria de bens de consumo e a indústria de bens duráveis, certo? Então vamos falar um pouquinho hoje de fatores e o que leva uma empresa a se localizar em determinado lugar. Fatores locacionais. Né? Os fatores locacionais referem-se aos elementos socioeconômicos que orientam a distribuição de uma determinada indústria sobre o espaço geográfico. Dentre os inúmeros fatores, podemos destacar alguns. Então, vou destacar alguns fatores que levam, né, a empresa, principalmente no que diz respeito à questão econômica, social, de se orientar e a redistribuir essa empresa para determinado local. Então, vamos lá. Presença imediata de matéria-prima e recursos naturais, ou seja, você jamais vai colocar uma empresa de produção de soja no deserto, né? Você tem que ter localizações onde se produz a soja, certo? Disponibilidade de mão de obra abundante e barata. Quanto mais mão de obra você tem, mais competição há, mais barato você consegue essa mão de obra. Então eles pensam assim, nossa, aqui eu tenho muita mão de obra, por isso que muitas multinacionais, para o serviço mais terceirizado, o serviço mais grosso, né, o serviço mais fácil, menos qualificado, eles migram para regiões mais pobres, onde ele pode trabalhar com uma mão de obra mais barata. Incentivos fiscais oferecidos pelo governo local, como isenção de impostos e etc., que muitas das vezes vai sobrar no bolso do consumidor e do morador daquela cidade, né, através de IPTU, ITU, esses impostos. Por quê? Porque essas empresas, na maioria das vezes, elas se instalam com isenção de anos e anos de impostos. Uma rede de transporte prática e eficiente que permite o fácil escoamento da produção, né? Vamos dar exemplo aí da cidade de Nova Veneza, muito bem localizada no que diz respeito a dois polos industriais, a dois polos econômicos, que é Goiânia e Anápolis. Então a saída e a circulação de mercadoria aí é muito fácil, muito prática. Por quê? Tanto Anápolis está perto de Nova Veneza, bem como Goiânia, né? Então fica fácil aí, até porque as duas são os maiores mercados consumidores do estado. Mercado consumidor amplo e acessível, você jamais vai instalar uma empresa onde não há o consumo daquele mercado, né, daquele produto, você tem que pensar nisso. Fontes de energia que garantam a produção, se não há uma estrutura energética capaz de suportar a capacidade da indústria, lógico que eles não vão se instalar, isso tudo eles observam, né? Presença de indústrias complementares ou de apoio. Vamos falar aqui, por exemplo, da Superfranco, que utiliza muito caminhões. Tem que ter indústrias de consertos, de revisão, de reparo, de manutenção de caminhões junto a ela. Isso você vai perceber que logo vai começar a aparecer oficinas de caminhões. Para quê? E até oficinas de aparelhos de solda. Para quê? Para manutenção da indústria no todo. Certo? Então, em alguns tipos de indústria é importante a proximidade com centros de pesquisas, tais como as universidades. Mesmo que você tenha a mão de obra mais barata e menos qualificada, você precisa de algum tipo de mão de obra específica e com qualidade. E aí é importante algumas indústrias, por exemplo, na indústria farmacêutica, na indústria química, trabalhar com pessoas capacitadas e graduadas em universidades. Então, concomitantemente, indústrias se instalam onde também há polos universitários, porque um auxilia o outro. A indústria necessita de mão de obra qualificada, de especializada, né? E a mão de obra especializada necessita de emprego. Muitas vezes essas pessoas formam naquela universidade em determinada área com o intuito de estar trabalhando naquela indústria. Beleza? Todos esses elementos, ou pelo menos a maioria deles, são avaliados por uma indústria quando ela escolhe o local para a sua instalação, né?
Então, muitos governos municipais, estaduais e até federais atuam no sentido de garantir essas condições, sobretudo os incentivos fiscais principalmente, que é a grande cartada deles para garantir um lucro, para que as fábricas se instalem em seus territórios e, assim, gerem mais empregos diretos e indiretos, dinamizando mais a economia. Uma vez que você tem indústrias, e é o grande pedido, é a grande reclamação de quase todas as cidades pequenas, indústrias e emprego. Se você tem na sua cidade indústria, automaticamente gera emprego, emprego gera renda, renda gera consumo, consumo gera giro de dinheiro, né? E toda a cidade começa a ter uma dinâmica econômica bastante solidificada e bastante crescente, ajudando e fazendo com que as melhorias apareçam. Então, em alguns locais formam-se os complexos industriais com grande infraestrutura, né? Muitas das vezes você cria o complexo industrial até para dar essa estrutura para as indústrias. Então, nesse contexto, é válido ressaltar a importância crescente das empresas multinacionais ou globais, que muitas das vezes se deslocam de uma área para outra a fim de obter tais benefícios. As multinacionais, elas não têm um pingo de vergonha na cara de sair de um lugar que não está mais dando benefício para ela, ou lucro da maneira que ela queria, e ir para outro e deixar ali toda a consequência de sua instalação. Então, muitas delas migram para países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata, ou seja, com menos salários, com licença aqui, aos trabalhadores, né? Ou seja, salários mais baratos, você paga menos para as pessoas trabalharem. As multinacionais visam muito isso, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui de um complexo industrial, né, que ajuda no desenvolvimento da cidade, que eu tenho certeza que todos já conheceram, eu já fui lá, que é o DAIA. Ali ele te oferece toda uma estrutura, uma infraestrutura de instalação de indústrias, né? E logo ao lado ali do DAIA, se você entrar na BR, ele está à direita, pouco mais à frente você vai encontrar o EG, várias universidades, tudo na região ali, certo? Então vamos lá. Os efeitos da industrialização sobre o espaço geográfico. Como já mencionamos, a indústria é um dos principais agentes de transformação do espaço. Então, quando uma área antes não industrializada recebe um relativo número de fábricas, a tendência é receber mais migrantes para a sua área, acelerando a sua urbanização. Certo? Então, pessoas da zona rural migram para a cidade, pessoas de outras regiões migram para as suas cidades. Se vocês observarem, vamos ter após a abertura da Superfrango, vários moradores novos vieram para a cidade. Vocês podem observar e fazer essa pesquisa, né? Observar que tem pessoas novas na cidade. Então, isso é uma migração em função da busca pelo emprego, uma vez que a indústria se instala na cidade. Com mais pessoas residindo, em um mesmo local, gera-se mais procura por atividade comercial e também no setor de serviços, que se expandem e produzem mais empregos. Ora, uma vez que você consome mais, isso gera mais vendas, vendas gera mais lojas, mais serviços, né? Tudo é uma dinâmica que vai melhorando a economia daquela cidade. Entre outros aspectos positivos, menciona-se a maior arrecadação por meio de impostos, embora quase sempre as grandes empresas não contribuam tanto com esse aspecto. No sentido da empresa em si mesma, ela não contribui com impostos. A dinâmica que ela dá para a economia da cidade, gerando mais renda, gerando mais empregos, né? E aí gerando toda uma consolidação econômica, faz com que a cidade tenha benefícios nesse sentido, mas não de cobrar imposto diretamente daquela empresa, né? E aí ela gera aqui um trabalhador de uma indústria, onde essas indústrias vão ter empregos terceirizados, empregos diretos, empregos indiretos, que faz com que funcione toda essa dinâmica econômica que nós estamos falando aqui, né? Então vamos lá. Dentre os efeitos negativos da industrialização, podemos citar os impactos gerados sobre o meio ambiente. Haja vista que, a depender do tipo de fábrica e das infraestruturas para ela oferecidas, são gerados mais poluentes na atmosfera e também nos solos e cursos d'água. Então, empresas muito grandes geralmente geram esse impacto ambiental. Multinacionais, elas não têm hoje
talvez está mudando nos últimos anos, mas não tem uma concepção de respeito ao meio ambiente. E qualquer indústria para se instalar, ela tem um impacto, seja na paisagem, seja nos rios, seja nos recursos naturais. Não há como não ter esse impacto na natureza. Uma vez que você transforma ela consequentemente, ela vai ter impacto. E muitas das vezes algum tipo de indústrias até nocivos e até poluidoras. Então, além disso, os incentivos fiscais oferecidos pelo poder público são criticados por fazer com que a população arque mais com os impostos do que as grandes empresas. Muitas das vezes essas empresas aqui, elas não pagam impostos e aí é o contribuinte lá da cidade, o pobre, o assalariado que vai arcar com essa diferença salarial, com essa diferença de imposto dada pela prefeitura ou pelo estado para que essas empresas se instalem. Né? Então ela tira do bolso dela e coloca no bolso do pobre consumidor. Então o poder de intervenção da indústria nas sociedades é tão elevado que até as suas modalidades de produção, ou seja, a forma predominante com que suas linhas de produção atuam, interfere na organização do espaço, gerando mais ou menos produtos e empregos, entre outros elementos. Então, na era do Fordismo, a produção era em massa, com mais empregos situados no setor secundário, o que se transformou radicalmente na era do Toyotismo, que hoje o Fordismo era empresas usavam mais a mão de obra do ser humano. O Toyotismo hoje ele investe mais em tecnologia, então diminuiu muito a mão de obra, né? O homem trabalhando, e aumentou-se a mão de obra de máquinas, no entanto, com poucas mãos de obra, mas de forma mais qualificada, certo? E isso transformou a questão a dinâmica de produção. Que aí eu diria que o toyotismo ele exclui. O toyotismo ele retira o emprego das pessoas, principalmente pessoas não qualificadas. Ele provoca o que nós chamamos de exclusão social. Então é muito interessante essa questão das indústrias, a importância e o impacto dela na sociedade, na economia e no mundo, que hoje eu diria que talvez as indústrias ela tem mais poder na política e na economia mundial do que propriamente um país e seu governante. Muitos países eles estão amarrados e atrelados a empresas, a necessidade de empresas no seu país. Tamanho ficou a força dessas indústrias, principalmente as multinacionais, no sentido de transformar o espaço geográfico, de dinamizar o espaço geográfico, de dinamizar uma cidade ou um estado. Né? Muitas das vezes os governos morrem, né, no bom sentido, na mão dessas empresas, em busca de empregos, em busca de uma melhor dinâmica social, econômica dentro da cidade, para que essa cidade cresça e se desenvolva. Certo? Então é bem interessante o conteúdo, espero que vocês tenham gostado, né? Essa questão da indústria, a indústria ela transformou o mundo, eu diria, e está transformando o mundo em algumas situações benéficas e outras situações maléficas, tá? Espero que vocês tenham gostado, vejam o vídeo, assistam a aula, é uma aula importante para vocês entenderem um pouco de geografia, de geopolítica, tá? Fiquem com Deus, um beijo e um abraço.